que eu estou? Achar aqui o conteúdo para compartilhar e vamos. Ok. Acho que agora a galera está voltando. Douglas, agora a galera está retornando aí. Vamos lá. A gente acabou o tempo, gente. A gente já retorna para reconectar, tá? Por favor. É só avisar aí. É só reconectar, porque caiu o link acaba em 40 minutos, a gente tem que retomar, né? Bom, gente, então vamos aproveitar aí a esteira de quem já está retornando, mais uns 2 minutinhos só para poder ver quem já está por aí. Tá Douglas, Thaís, o pessoal está entrando. Vou pedir só para reconectar com o mesmo link, tá? O mesmo link de acesso para poder resolver o problema. Tá? Que aí a gente perde a informação. Bom, e aí, gente, entrando nessa esteira aí, a gente tem a figura do livre comércio, infelizmente a gente tem isso aí, e serviços que não são regulados. Então eu vou fazer o esqueminha aqui de colocar a galera aí que já está, mutar a galera para poder entrar já no mute já de uma vez, não ter problema. Qualquer coisa depois vocês abrem o microfone que ele está falando. Bom, e aí, gente, a gente entra na figura... Essa questão toda eu acho muito legal a gente abrir esse debate, porque a gente consegue abrir uma situação que é um ponto que a gente chega na figura da precificação. Então, chegando a estabelecer o custo do nosso produto, né, a gente consegue fazer uma coisa que é justamente, eu vou até pular aqui dos motivos de preço, né, mas só para a gente poder falar que é uma boa parte que a gente já falou, a gente acabou comentando, né, alguns dos motivos para a gente poder estabelecer algumas políticas de preço, logicamente, lançamento de produto, introdução de produtos no mercado de maneira regular, conhecimento dos preços dos concorrentes, alterações na estrutura de custo da empresa, logicamente, e de investimentos possíveis, tá? E aí eu posso dizer para cima ou para baixo, tá? Até digo isso porque, no caso da indústria, especialmente, quando a gente tem a parte de produção, quando às vezes a gente muda uma estrutura dentro de uma planta, o custo do seu produto ele acaba saindo mais barato. Então, você pode ter uma margem melhor para poder negociar com o seu cliente. Então, como você, às vezes, manter a atual estrutura, além, às vezes, de ser improdutiva, ela pode ser também muito mais cara em termos de preço. Então, às vezes, o investimento realizado em algum momento, ele pode otimizar também algumas figuras de produção. Tá? Mudança na figura de objetivo e rentabilidade da empresa, de repente, uma mudança de segmento, de nicho, e isso aí implica automaticamente que a empresa tenha uma estrutura... mude o seu foco e automaticamente quando muda o foco e muda o público, consequentemente o que vai ter uma estrutura de preço diferenciada, e isso aí se aplica para qualquer tipo de negócio onde vocês vão mudando o público com quem vocês abordam. Isso mexe também no preço. Então, tudo isso aí tem uma figura de livre comércio. Eu até vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente tem a figura da Avan, né, que vende esses produtos aí, tudo made in China, né? Mas a Avan, até então, ela tinha um preço... Você comprava produtos legais, mas a um preço teoricamente popular, né? Existia uns anos atrás uma loja chamada Daslu, que fazia exatamente a mesma coisa, tá? Então, o mesmo pote bonitinho que você comprava na Avan por R$12, você encontrava esse mesmo pote bonitinho da Daslu pagando 3 mil. Mesmo importador, mesmo produto, mas por que ela fazia isso, né? E por que acontecia essa figura? Porque a Daslu era uma loja considerada loja de luxo. Então, ela atendia um outro segmento. Então, logicamente, volto a dizer, você pode comprar ou pagar, desde que você esteja disposto a pagar, você tem, para alguns produtos, você tem um livre comércio. Paga quem pode, paga quem quer. Né? Você pode comprar esse mesmo produto. E volto a dizer, gente, em alguns casos, especialmente no caso da relata da Daslu, a maioria dos produtos eram comprados na China mesmo. Então, assim, o que hoje a Avan vende a preço de banana, vamos dizer assim, antigamente ela vendia a peso de ouro. Né? Então, varia muito de acordo com essa situação aí. Então, varia também de acordo com o segmento que você busca. Tá? E aí, falando dessa figura do preço, onde a gente apura o custo do produto, né? O nosso custo de mercadoria, quanto custa a nossa mercadoria, ou qual seria o nosso custo de produção, a gente tem que incluir alguns impostos. Eu trouxe algum exemplo aqui para a gente poder estar falando. Vou falar sobre a figura do markup, tá? Que é uma técnica de preço de venda, de cálculo de preço de venda a partir de um índice. Então, eu vou deixar aqui só para vocês entenderem. Não é uma matemática difícil, tá? Existe markup multiplicador e markup divisor. São duas técnicas bem simples, onde você, na verdade, você vai ter
alguns elementos para vocês poderem encontrar, que esses estão aqui destacados. Primeiro, que interessa para a gente saber é isso aqui, o preço de venda, tá? O preço de custo é o que você apura quando você encontra a sua mercadoria, ou qual seria o custo da sua mercadoria, o custo de produção, o custo da prestação de serviço, enfim. O custo total de venda que você tem sobre isso, que aí você vai estar incluindo aí sobre isso impostos, margem de lucro e por aí vai. E o markup divisor e o markup multiplicador. O que muda é a ordem da forma como você vai aplicar isso. Mas a ideia é que se chegue ao mesmo resultado, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, só para vocês poderem estar entendendo, tá? O markup divisor, e eu trouxe aqui o exemplo. Vamos exemplificar a fórmula de markup divisor. Suponhamos que você comprou uma bolsa do seu fornecedor por R$100. Você comprou no seu fornecedor, então esse é o seu preço, teoricamente, de custo, né? Ele vendeu ao preço dele para você depois incluir o preço, a sua margem aqui. Esse será o preço de custo, logicamente, que a gente vai usar essa informação aqui um pouquinho mais abaixo. Nesse caso aí, o que aconteceu? Você pagou ICMS que você comprou a mercadoria, né? Então isso é imposto estadual. Tá? Se você tivesse comprado um produto industrializado, né, você estaria pagando a figura do IPI, como a gente compra carro, por exemplo, produtos siderúrgicos, enfim. Você vai pagar imposto sobre produto industrializado. Tá? Ele tem um custo de 18%, um PIS e um COFINS somados dariam 4,65%, uma comissão de vendedores dá 2,5%, e despesa administrativa 6%, e uma margem de lucro ante o imposto, ele está considerando 20%. Ok? Vamos distribuir isso aqui. Fiz uma distribuiçãozinha aqui, para vocês poderem estar vendo. Tá? Então, somei aqui. O que eu fiz aqui? Somei o custo total de venda. Para eu executar essa venda, para eu tão somente executar a venda, eu vou estar pagando de imposto, pagando de um encargo sobre isso de 51%. Tá? Aí você fala, nossa, que absurdo, mas é o que você paga basicamente de imposto sobre o produto que você compra. Tá? A gente não... O preço de vocês... Aí o camarada, quando ele chega assim, eu coloquei uma margem de 50%, ok. Mas se ele souber com ciência isso, né? O problema é que às vezes a pessoa simplesmente coloca uma margem de 50% sem saber por que está colocando, né? Então, vamos lá. O que a gente encontrou, a gente somou todas as despesas dos impostos, os percentuais correspondentes a isso aí, tá? E, logicamente, o que a gente entende? Eu vou encontrar um fator. É esse fator aqui que me interessa saber, tá? E esse fator, para eu poder estar encontrando, eu estou considerando que, independente de qualquer coisa, para eu poder chegar a um valor qualquer, eu tenho que considerar que o preço de venda deve ser considerado como 100%, independente do preço que eu for imputar na minha mercadoria. Posso colocar 200, 300, R$1.000, mas esses R$1.000 correspondem a 100% do valor do preço, seria o meu preço de venda, vamos pensar assim, né? Ou seria equivalente aos meus preços de venda. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que encontrar um fator para eu poder aplicar o preço real sobre o preço de custo que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Eu considerei essa figura do 100 aí, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu coloco aí, eu vou fazer o seguinte, para encontrar meu markup divisor, eu vou encontrar essa ideia aqui, ó. Vou pegar o meu 100, que é o meu preço de venda, ó, tá aqui, né? Ou pelo menos o percentual correspondente a ele. Menos o meu custo total, meu custo que eu tenho com vendas, sempre na figura percentual, vocês já estão percebendo. Então, não tem também como tirar R$100 de 51,15%. Né? Então, só para a gente poder entender também isso. Né? A menos que eu faça uma proporção. Mas aí a gente faz essa ideia para poder aplicar. E divido ele por 100. Tá? Muito bem. Fazendo a fórmula, eu vou encontrar esse valor aqui e encontro esse fator aqui, 0,4885. Ok. Sobre o valor, aí vamos lá, como é que eu aplico o meu... até aqui eu encontrei o meu markup divisor, encontrei uma informação que vai me dar base para chegar no meu preço de venda. Então, vamos lá. Ó. Sobre o meu preço de venda, eu vou fazer exatamente o seguinte, eu encontrei qual é o meu preço de venda, é o meu preço de custo sobre o meu markup divisor. Aqui eu entro a figura do meu preço. Então, aqui eu colocaria algo como 200, 300, 400, 500, não importa. R$100 dividido pelo meu fator que eu encontrei aqui no meu markup divisor. Lembrando que aqui eu estou considerando isso aqui como 100% de um valor qualquer que eu estou apurando, tá?
para encontrar o markup, eu considero o valor como preço de venda como se fosse 100%. Ponto. Ok? Quando eu faço essa divisão, eu simplesmente vou dividir 100 por 0,4885 e aí eu vou encontrar o valor de R$ 204,70. Então, esse é o valor que eu tenho que, teoricamente, comercializar o meu produto. É o preço, o meu valor do preço de venda. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, mas aí se eu colocasse só 50%, aí vamos voltar na ideia do 50% em cima da mercadoria. Né? Eu vou colocar 50% em cima do preço. Eu não estaria precificando, talvez, corretamente a minha mercadoria, ou o meu serviço, ou o meu produto. Tá? Mas poxa, mas também está muito caro. Mas olha só, olha a vantagem que você tem agora. Você tem uma vantagem que você consegue negociar uma margem. Né? Você consegue entender qual é a sua estrutura de preço, ou quanto você vai ter que pagar de imposto, para você poder negociar com o seu cliente. Até então, você fazia isso no olhômetro, né? Ou no achismo. Talvez agora você faça isso com uma ciência. Né? Então, você começa a pensar um pouquinho sobre isso. Então, logicamente que a gente está garantindo que, teoricamente, tudo que eu tenho que pagar incidente àquele processo de venda, ou aquela venda que eu estou fazendo, eu estou conseguindo honrar com esse cálculo que eu estou apurando. Tá? Fale. Professor, eu quero fazer uma pergunta também. Depois do domingo. Tá. Marquinhos, baixa um pouquinho a tela, por gentileza. Lá no 51%. Aumento. Aqui. Isso. Aqui. Você chegou em 51%? Como chegou a 51% aí? Somando isso aqui. Os impostos. E as despesas e lucro, enfim. Eu apurei esse... Não, tá. Você botou aqui, ó. ICMS, 18, né? Uhum. PIS, CONFINS. Uhum. Tá. Agora entendi. Porque eu estava vendo essa conta aqui embaixo, não estava batendo 51. Tá. É porque, de repente, estava faltando esses dois elementos aqui em cima. Talvez seja por isso. Exatamente. Tá. Acho que é isso. Entendi agora. Porque, na verdade, o que acontece? O que a gente não costuma fazer é o seguinte, é isso que eu estava falando. Você falou assim, eu coloco 50%. Mas por que você coloca 50% de preço? Se você colocar 50% sobre R$100, você vai ter 150. Na verdade, você não está, em tese, precificando corretamente a sua mercadoria. Porque sobre esse valor que você está embutindo, vamos pensar assim, se você tivesse que fazer, você está colocando aí já 50% de 150. Então, na verdade, você está ganhando muito, você está ganhando possivelmente menos do que você poderia estar ganhando, ou talvez até perdendo na sua apuração. Esse é um grande ponto aí, entendeu? Para a gente poder estar falando. Fala, Everson. Professor, então, pegando esse gancho do markup e da margem de lucro em cima do produto, eu já trabalhei numa empresa em que ele trabalhava muito em relação a isso. Na questão das liquidações, alguns produtos que tinha na empresa, eles tinham uma margem de 180% até 200%, 220% acima. Por conta das liquidações. O produto, quando ele chegava na loja, depois de 2 meses, ele já caía praticamente ali 30%, 40% da margem inicial. Isso pode ser calculado para embutir no produto também? Por exemplo, eu coloco 100% nele e coloco mais 20% como segurança, porque eu sei que ele vai cair daqui a 3 meses, por exemplo, com eventual liquidação. Se a gente falar mas eu digo assim, é uma realidade dentro desse cálculo, dentro de uma empresa? Sim, dependendo da estratégia, sim. Até vamos entender o seguinte, acho até um exemplo até interessante de poder falar sobre isso, né? Televisão na Black Friday. Vamos usar esse exemplo, de repente é interessante. É exatamente isso. Vamos pensar no exemplo básico disso aí, para a gente poder estar falando sobre o preço, né? A televisão, quando ela sai da Zona Franca de Manaus, que é produzida, sei lá, por quem seja quem for, ela tem um preço muito abaixo do que, logicamente, existe uma margem muito grande logicamente, de custos sobre isso. O fato de você comprar a televisão sair de Manaus e chegar aqui no estado do Rio de Janeiro, já tem um custo logístico enorme sobre isso, né? Logicamente que o custo ele é compartilhado, porque ele é rateado em função da quantidade que nós temos de itens aí que compõem um caminhão, um avião, ou seja lá o que for. Então, a gente sabe que tem muita possibilidade
nesse caminho aí, e a gente sabe que existe um custo muito grande sobre isso. Então, logicamente que o revendedor, ao garantir a entrega da mercadoria, normalmente esses fretes são pagos pelo próprio fabricante, né? Até porque ele já tem uma estrutura, um know-how dessa estrutura, isso aí já encarece o produto por si só, né? Fora a questão dos impostos incidentes e por aí vamos. O que chega, na verdade, na loja é que existe uma margem muito grande de lucro. Então, realmente, o que você está falando não é mentira, né? Eles não colocam essa margem, uma margem tão pequena. Aqui, nesse caso, a gente já chegou a um valor, até já chegou a 100% do valor da mercadoria, se a gente for calcular pelo raciocínio que a gente está fazendo aqui. Mas, logicamente que existe isso, e logicamente eles embutem isso justamente com a ideia de poder fazer essa precificação ou essa estratégia para poder chegar ao que seria o preço de prática comum no mercado, né? Acho que é um ponto que a gente tem que considerar. Eu acho que é interessante você falar sobre isso, porque realmente acontece. E aí a televisão é um exemplo clássico disso, né? Não só na Black Friday, tá? Estou falando da Black Friday porque é o produto que mais sai normalmente na Black Friday. Mas na Copa também, né? O que acontece? O cara vende a televisão por R$2.000, mas essa televisão, ela custava... ele vende uma televisão hoje que custava R$2.000, depois ele vende essa televisão por R$999. Né? Então, assim, por que a pessoa conseguia economizar R$1.000 no preço? Porque, na verdade, ele tem uma oferta maior, uma procura maior por televisão, porque na época da Copa todo mundo quer comprar, então vai pagar pelo preço, né? Você vai pagar mais caro, óbvio. Mas também porque depois ele já está com uma margem alta de lucro, na verdade. Tá? A comissão as despesas dele ali, o lucro que ele estabelece e tudo mais, já está bem alto. Mas você chegou a usar o markup em algum momento, até para poder, essa técnica em algum momento, efetivamente, para poder fazer uma precificação lá, para a gente poder discutir isso aqui. Everson, está aí? Oi, pode repetir só o finalzinho aí que você falou? Não, eu estou falando que isso é uma coisa muito recorrente, mas eu estou falando, como você falou que chegava a essa questão de 180, 130, 180% e tal, você chegou a utilizar a técnica propriamente dita de precificação para poder colocar esse preço aí nesses produtos da loja da onde você trabalhou? Sim, é porque a estratégia era a seguinte, era calçados na época. Uhum. E alguns calçados específicos, por exemplo, chegava a custar R$1.000 inicialmente quando ele chegava na loja. E depois de 3 meses ele caiu para 800, 750. Porém, quando o produto chegava na loja, alguns clientes específicos pagavam R$1.000 no calçado, outros não. Então, esses clientes específicos acabavam pagando essa porcentagem que os outros não iam pagar. Entendeu? Na época da promoção. Então, acabava que cobria e conseguia manter essa questão do markup, que não se perdia. Sim. Um cliente pagava para o outro, entendeu? Sim, o lucro. E compensava, na verdade, ele até reduzia a margem de lucro dele, né? Exatamente. A empresa podia reduzir a margem de lucro 3 meses depois, porque ela já ganhou os clientes que compravam na época de lançamento num valor mais alto. Compraram mais alto. Minhas, né? Exatamente. Ou então um produto específico que a pessoa gosta, entendeu? Mais ou menos assim. É verdade. A gente acontece. Eu, por exemplo, em termos de tênis de esporte, eu era um desses, né? Mas hoje em dia eu estou mais parcimonioso com isso, porque eu não posso mais correr, então. Mas eu tinha umas manias com relação a essas coisas também. E eu entendo exatamente isso que você está falando. Mas é utilizar essa técnica mesmo. O cara metia uma margem de lucro muito alta para poder saber, porque o produto era novo, então, e a divulgação era muito massiva, ele sabia que ia ter gente ávida para consumir aquilo ali. Daqui a algum tempo esse produto ia esfriar. Então ele já ganhou um dinheiro bom, ele pode diminuir a margem. Talvez até em outro momento, se ele fosse mais esperto para fazer um saldão, ele diminuía mais a margem de lucro dele um pouquinho para poder escoar a mercadoria, para poder renovar estoque. Que na verdade é o que ele fazia, na verdade, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, sim, correto. Na verdade é o que acabava fazendo. Eu trabalho muito com isso. Hoje em dia eu trabalho na telefonia. Oi? Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, eu tô falando que isso é uma realidade praticamente em todos os segmentos. Igual hoje em dia, hoje eu trabalho com telefonia, eu vejo o iPhone, por exemplo. O preço inicial de um iPhone 11, por exemplo, foi R$10.000. Agora você consegue comprar um iPhone 11 por 5.500, 6.000, R$4.000 de diferença.
Até porque também menos tem a de, figura da menos de um ano. obsolescência, né? Pois é, porque tem a figura da Exatamente. obsolescência também, né? O produto já está obsoleto para quem consome esse produto caro, né? Então, assim, agora quem entra para as camadas menores, vamos pensar assim. Então, os que têm menos poder aquisitivo. Então, já mudam, porque eles querem ter o produto, mas ainda não estavam dispostos a pagar 10 pau no telefone, né? Então, agora Exatamente. você tem como diminuir a margem, porque também já comprou-se muito barato, né? Se você for ver a nota fiscal de compra do produto mesmo em si, propriamente dito, a telefonia ganhou uma fortuna já com esse telefone, né? Então, assim, Sim, claro. porque o preço está muito mais embaixo. Então, a margem de lucro está muito alta, né? A contribuição desse produto para o negócio, a margem de contribuição dele é muito elevada, tá? Então, assim, é a estratégia que se faz para poder cumprir. Daqui a pouco esse produto de 5.500 vai estar 2.500 porque já chegou o iPhone 20, né? Então, daqui a pouco, um exemplo. Aí ele vai entrar e vai cobrir porque a tecnologia não para, né? Então, ela vai mudar, vai ter uma inovação que todo mundo vai querer ter no produto. E assim segue. E assim seguimos o baile, tá? Mas a ideia é boa. Sim. E é muito legal ver que existe uma aplicação dessa discussão que a gente está falando na prática. Então, vocês têm visão disso. Então, isso é bom para poder construir a ideia do preço, do custo e também a inclusão dos preços nos produtos aí. Acho que é bem legal isso aí. Gente, e um outro ponto, inversamente, na verdade, porém com o mesmo raciocínio, é o markup multiplicador, que vai mudar, na verdade. Você vai usar o conceito do markup divisor, você vai encontrar o fator correspondente, porém você vai encontrar um índice, tá? Então, o número índice, diferente do fator lá em cima, que é o 0,48, tal, que você divide, você vai encontrar um fator que ele, na verdade, é um indicador, na verdade, é um índice, tá? Que vai gerar esse valor. Então, na verdade, é o número 1, que é o equivalente à ideia do mesmo 100%, porém sem a figura, dividido pelo fator que você encontrou. E aí você vai encontrar esse númerozinho aqui, 2,04778. O que vai mudar na história é que ao invés de você dividir, como a gente fez aqui, vai multiplicar. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Vocês vão chegar exatamente no mesmo lugar. Vai chegar o mesmo produto. Vai chegar a 205. Se multiplicar por 100, aqui, ó, você encontrou o markup multiplicador, você vai chegar exatamente no mesmo valor, R$205. Então, não tem muita diferença, tá? E, logicamente, se a gente for fazer a conta, a prova dos 9, sobre o valor que vocês estão incidindo sobre o preço de custo e essa distribuição de percentual, a gente vai vendo que o produto aqui, na verdade, considerando todas as despesas que ele tem, a gente chega a uma margem de lucro sobre o valor de venda de R$41, o que nem é tanto, se a gente for para poder pensar sobre o valor todo do produto. Então, para a gente ver o quanto a gente paga de imposto nesse país, né? Só para vocês poderem entender, né? Olha que loucura, né? Coisa, matemática simples, mas vocês poderem ver aí nessa figura quanto a gente gasta de imposto. Então, eu acho que era importante eu trazer essa ideia para vocês, porque às vezes vocês iam ter dificuldade de poder fazer essa precificação. E eu acho que, de repente, essa técnica ajuda bastante aí para vocês incrementarem esse raciocínio no trabalho de vocês. E, logicamente, é mais uma ferramenta para vocês poderem tomar decisões aí em termos de algumas estratégias de gestão e por aí vai, né? Então, acho que é uma coisa útil para vocês poderem pensar. Não é um aprendizado, vamos dizer assim, em vão. É uma teoria, é um raciocínio bem prático aí para o dia a dia. E aí? Com isso, a gente também encerra aí. Eu vou liberar aí o microfone para vocês. Alguma dúvida? Acharam legal a aula de hoje? O que vocês... Algum comentário? Excelentíssima. Ô, Marquinhos. Pode falar. Dá para você ver aí? Dá para ver? Ok. Não, se habilitar a câmera, a gente consegue ver. Deixa eu liberar ver. Minha câmera aqui. Liberei? Liberou. Agora coloca o livro na frente. Isso. Direito na gestão empresarial. Legal. Quem é o autor do livro? Veja bem. O autor é Andréa Dumont de Mendonça. Tem diversos autores. Francisco Peltier, Carlos Alberto Reis. É um livro organizado, né? É um livro organizado. Armênio Gaspar. Então, é o seguinte, fala aqui que o CAD, no artigo 20, constitui infração de ordem econômica da Lei 8.884, de 94, artigo 20 e 21. O artigo 20 fala: constitui infração de ordem econômica, independentemente de culpa, os atos, sob qualquer forma manifestados,
que tenham por objetivo ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: dominar mercado relevante de bens e serviços, aumentar arbitrariamente os lucros. O artigo 21 fala no item 9 aqui, utilizar meios enganosos para provocar oscilação de preço de terceiros. E aqui no parágrafo único, diz aqui no seu primeiro artigo, o preço do produto ou serviço ou sua elevação não justificados pelo comportamento dos custos dos respectivos insumos ou pela introdução de melhorias de qualidade. A existência de ajuste ou acordo sobre qualquer forma que resulte em majoração de preços de bens ou serviços ou dos respectivos custos. O CAD controla isso, Marquinhos. De uma certa forma, o CAD... O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Domingos, ele é logicamente um órgão que vai dirimir algumas dúvidas com relação a essas questões e claro, eu não sou um profundo conhecedor de direito econômico, então, assim, óbvio que isso aí... Informação apenas. É bom a gente entender que existe uma regulação de mercado, sim, e isso aí que você está falando, o CAD interfere em alguns momentos onde você, notoriamente, não figura com relação à defesa do consumidor, mas que, de uma maneira coletiva, interfira na política de preços da organização. Por exemplo, e por que o CAD dá opiniões, né, especificamente falando? Na maioria dos casos, o que a gente encontra na figura do CAD é quando a gente vê a figura das fusões das organizações, né, quando você compra empresas, né, são do mesmo segmento. Por exemplo, uma das brigas que demorou-se para se concluir pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica foi a compra da Ambev, né, ou a fusão entre o que era a cervejaria Antártica e a cervejaria Brahma, que se tornou o maior conglomerado cervejeiro do planeta, né? Então, isso já à época, quando foi vendido. Qual era o grande problema? Justamente por conta da figura de ter uma grande concentração, uma grande market share, uma fatia do mercado muito grande, ela podia ditar os preços e aí entrar nessa figura da majoração de preços do item cerveja para o mercado. E aí as cervejarias pequenas elas ficariam prejudicadas, né? Então isso era uma briga para se estabelecer. Tanto é que quando o processo da Ambev foi finalizado, né, a cervejaria ela teve que vender várias marcas, né? Ela teve que se desfazer de marcas e de marcas tradicionais, mas para poder justamente ela não ter que inferir, não perder, não deter, na verdade, a grande fatia do público consumidor. Então, assim, realmente o que o CAD fala é correto. Evitar a majoração de preços ou inadvertidamente ou inadequadamente. Porque, na verdade, quando você tem uma grande participação do mercado, você, teoricamente, pode ditar a regra do mercado, a regra de consumo, né? E, logicamente, o CAD briga com relação a essas questões. Também essas coisas. Oi? Isso, também tem isso aqui. Exatamente. Isso é uma observação. Então, assim, mas essa figura dos preços, na verdade, quando a gente avalia, é justamente... o que a gente traz aí dentro dessa ideia é justamente uma ideia de precificação justa, né? Tentar chegar num preço justo, né? Isso. Não, eu estava citando aquele caso do álcool gel e tal, essas coisas. Sim, não, exato. Eu não sei se o CAD interferiu nisso, né? Confesso que eu não sei. Mas o que há realmente há uma usura inadequada, houve uma forma, uma precificação inadequada, vamos dizer assim, ou melhor, um abuso em função da urgência, a gente sabe que acabou acontecendo, mas que não é o que deveria ser a prática correta do mercado. O que a gente tenta trazer dentro dessa lógica, que a gente trouxe aí como um exemplo para fazer a precificação, é justamente a gente tentar minimizar, chegar ao que seria o preço justo, né? Logicamente, que permita à empresa ela ter lucro, pagar os impostos e pagar as despesas que incidem sobre o produto. Ah, mas aí como é que eu sei a despesa que eu tenho que pagar sobre o produto? Bom, aí você pode ratear e tem técnicas para isso. Aí a gente tem técnica de rateio, tem rateio direto, indireto, enfim, tem várias técnicas aí que eu vou estar fazendo sobre essa figura aí no processo. Mas é legal trazer essa discussão, porque a gente consegue também
ter uma ideia sobre esse processo aí. Eu acho que isso é bem bacana. Eu acho bem legal. E o que o Everson Eu queria trouxe tirar também... mais uma dúvida. Há tempo ainda? Pode, temos, Há claro. tempo para mais alguma dúvida aí? Escuta, te perguntar. No meu caso lá de bolateria, como é que eu poderia precificar o preço final de um bolo? Bolo esse caseiro, artesanal. É rateio. Eu poderia estar dizendo assim, hã? É rateio. Rateio? Custo de, você faz rateio, você faz custo de rateio. Você vai ratear o seu custo de acordo com... Porque a receita, na verdade, você vai fazer várias receitas, né? Então, teoricamente, assim, você não vai fazer receita para uma massa. Você vai fazer receita para produzir 100 bolos, né? O que você vai fazer... Não, mas, por exemplo, tem bolo de cenoura, tem bolo de laranja, tem chocolate... A base, coisas, teoricamente, é igual. Vamos pensar, né? Vamos pensar assim. Basicamente, a base salvo alguns casos, a base da massa é igual, não vai mudar. O que você vai ter que fazer é o seguinte, o que você vai agregar de diferença é nos itens que são diferenciados por cada tipo de produto que você faz, no sabor. Agora, basicamente, a estrutura base de custo, na verdade, é trigo, ovo, óleo, vamos pensar assim, né? Eu não sei fazer bolo, tá, gente? Então, estou aleatoriamente. É o básico. E açúcar. Então, vamos pensar. Trigo, óleo, açúcar e sei lá, fermento. Um exemplo. Esse valor, na verdade, isso aí te permite você fazer dezenas de receitas, dependendo da quantidade de farinha que você usar, da quantidade de óleo que você usar, de ovos que você aplicar, enfim. E vai te permitir fazer várias receitas. Isso é a base. Essa base, você não tem como dizer para mim, olha, esse bolo vai ter essa base aqui. Não, eu tenho um custo total para produzir que me permite fazer tantas receitas, né? Dessas receitas, você vai conseguir um preço, vamos dizer assim, ratear esse custo da farinha de trigo, do ovo, do óleo, entre eles. Porque não tem... 1/4 do ovo corresponde a um bolo. Não existe isso. Não tem como saber a precificação essa exatidão. É difícil, Você vai ter que ratear esse custo entre a receita que você vai estar fazendo. Então, assim, na verdade, permite fazer X receitas, você tem X custo sobre a receita base. O que você vai fazer é o seguinte, o complementor disso aí, eu faço 10 bolos de chocolate, 20 bolos brancos, 20 bolos de churros, sei lá. Eu uso doce de leite, chocolate em pó, e aí esse custo menor, você vai ratear também pelas unidades que você faz. Você não vai saber, você não vai poder colocar, olha, eu gasto 50 gramas no bolo. Você pode não dizer, você vai gastar 100 gramas de chocolate em um, de repente 50 no outro. Não é preciso, né? Então, quando você faz isso, você não tem uma precisão da informação, a ideia é você usar as técnicas de rateio. É lógico que, para isso, a gente tem que quebrar a cabeça para chegar nesse raciocínio. Mas não é um raciocínio complexo. É até legal, porque você consegue pôr mais ou menos uma ideia de um preço médio por cada unidade que você faz. E vamos aprender isso, Marquinhos? Vai dar tempo aí? Vai, eu vou tentar fazer aula de custeio para vocês. Vou tentar custeio direto e indireto. Por favor. Tá? Não é meu negócio, tá? Mas como é um bizu legal, acho que não custa nada a gente incrementar. Eu posso até tentar, eu trago isso aí para vocês. Quanto à aula de hoje, gente, algo mais? Tá tranquilo? Marquinhos. Fala. Tá tranquilo. A gente está falando de preço abusivo, certo? Uhum. Porém, a gente esquece, a gente está sendo enganado às vezes todo dia. Mercado, essas coisas. Por quê? Você acaba comprando, por exemplo, aquele refrigerante de 50 ml da Coca-Cola, já baixaram para 100 ml. Uhum. A sapinha que vai comprar, você vê ele também. Tá picotando, tá picotando. Tá baixo, tá baixo. Tá baixo. Depois eu mando mensagem lá no grupo. Tô precisando de um celular novo, Vinícius, para poder, se você quiser. Postou um áudio lá. Postou um áudio lá no grupo lá, só para completar essa informação. Ele mandou um áudio lá. Não, isso que você falou, Vinícius, a gente sabe que, na verdade, isso acaba acontecendo, né? A indústria acaba reduzindo os itens, o volume, cobrando o mesmo preço, né? Isso é um outro problema. E é um outro ponto da prática abusiva, vamos pensar, que às vezes a gente nem considera, né? Antigamente, esse mesmo produto é o mesmo preço. Paga o mesmo preço por uma coisa que tem menos, né? É um outro lado da prática abusiva que não é o preço, e sim a quantidade, né? Que aí é outra questão. Mas você sabe que esse debate aí rolou muito tempo agora, um tempo atrás, umas denúncias no Inmetro com relação a essa questão,
por conta justamente desses problemas, de você tá, ou então você alegava que tinha, não tinha, né? Também tinha, você dizia que tinha 1 litro e tinha 900 ml, um exemplo, né? Teve muita gente que tomou um cano aí, um prejuízo legal aí por conta dessas histórias. Mas é lógico que a gente sabe que isso acontece, né? E a gente, na verdade, o consumidor, de certo modo, de fato, ele é enganado muitas das vezes. No Brasil, isso aí já é regra básica, né? A gente acaba passando por esse processo. E lógico que o que a gente quer a gente tentar ser justo, né? Infelizmente, às vezes as práticas não são, né? Mas o que a gente tenta, mas é um ponto de discussão, é outra problemática que se tem sobre o produto que cabe uma discussão legal também sobre isso, né? Marquinhos, sem ser o fórum de dúvidas, tem outro canal para a gente entrar, tirar dúvida contigo aí? O grupo do Sobre esse WhatsApp. trabalho que tem que... Hã? O grupo do WhatsApp. Pelo grupo do WhatsApp? Tem o grupo do WhatsApp, você pode me mandar o WhatsApp. Estamos aí com um grupo para isso mesmo. Criamos um grupo, inclusive, com essa... Tá. Aliás, fizemos o grupo com uma ideia e agora fizemos fazendo isso. Tá. Beleza? Deixa eu só fazer Fechou. o controle Beleza. de frequência aqui da turma, gente, rapidinho. Não é uma coisa obrigatória, mas para mim é importante só para poder saber como é que vocês andaram chegando aí. Nós começamos a nossa aula hoje às 20h30, né? 20h35. Estamos encerrando nossa aula às 21h49. O que é sinal que a aula, pelo menos, foi boa, né? A gente, pelo menos, teve uma Excelente, aula Marquinhos, legal, excelente. né? Esse assunto é interessante, eu gosto. O assunto é bom Esse porque, na assunto é verdade, muito põe bom. a gente para pensar, né? Na verdade, né? Acho que quando a gente pensa na questão da É praticidade... bem cotidiano. Exatamente. É usual, né? É útil. Usual. Né? Então, acho que é interessante a gente Isso. pensar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui. A Raíla não tá. Bruna estava por aí? Presente. Tá. Domingo Bruna não tá. Ramos! Douglas Domingão. tá. Douglas, o Melo não está. O Henrique estava. A Eliane está no hospital. Coitada, melhoras para ela. Evelyn. Eu vi a Evelyn por aí? Não. Tava online aí, não sei se... Eu confesso que eu não vi. A Everson está. Juliana estava. Ela me mandou mensagem no chat. Lívia não havia. Lucas. Eu vi Lucas por aí. Qual o Lucas que estava lá? Conceição ou Miranda? Silva ou Souza? Oi? Souza. Souza, né? Lucas. Tá. Natália Lopes e a Silva. Eu vi uma Natália também. Qual das? Lopes. Muito bem. Gerentão. Roberta. Eu vi Roberta também por aí. Estava por aí, não estava? Suelen eu vi. Tassiane não. Tainara Mafra não. Thaís eu a vi. Tainara Assarria está aí. Essa semana eu tive no Instagram, né, Tainara? Oi? Sarria tá aí? Eu te vi no Instagram, né? Não te vi no Instagram, né? Ah, tá. Sarria tá aí? Tá, ela tá Tô aqui aqui. sim. Tô aqui, Domingão. Bom, Vinícius está por aí e a Débora não está. Gente, mais uma vez, agradeço aí a audiência, a paciência. Espero que a gente tenha tido um momento produtivo. Agradeço. Depois eu vou postar o vídeo, logicamente, da aula, tal como sempre a gente faz, na semana correspondente, o link, né, do YouTube, e também o material referente ao conteúdo da aula também que eu postei, eu já atualizo lá depois para vocês na plataforma, beleza? Agora aqui, a Valeu, Eliane obrigado. sabe dizer o que é com ela ou não? Eu não sei, depois até alguém procura saber, porque ela está no hospital. Depois procura saber a notícia dela, avisa lá no Pra grupo saber também. Beleza? Tá ok. Valeu, um Gente, abraço. Forte abraço. Bom final de semana, Deus gente, abençoe pra a todos. Amém. Tchau, tchau. É.